Terceira Revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Aqui, ó, eu vou te mostrar também. Queridos telespectadores, muito bom dia. Estamos começando aqui nessa manhã de sábado mais um programa Terceira Revelação na TV, contando com a sua participação, com a sua audiência. E você também, um grande abraço para os nossos queridos que participam através do YouTube. E essa semana eu recebi também, através do meu Facebook, uma outra demonstração aí de carinho, de atenção da Sara Narras. Obrigada, Sara, que disse que assiste todos os programas aqui do Terceira Revelação, assiste também as palestras do Centro Espírita Friburguense, onde nós somos diretores e fazemos parte, e disse que o Espiritismo mudou a vida dela. E é para isso que exatamente nós estamos aqui em mais uma manhã ao vivo, apresentando a doutrina espírita, que é tão esclarecedora, que é tão consoladora, quando é bem compreendida, quando é bem estudada, sem sincretismo, sem misturas, como nós vamos ver aqui, vários centros aí que se dizem espíritas, que fazem uma mistura aí de catolicismo com umbanda, com doutrina espírita, que eles dizem kardecista, e nós estamos aqui com esse objetivo, de levar até você esse conhecimento espírita verdadeiramente como ele foi codificado por Allan Kardec. Lembrando que a doutrina espírita está contida no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. É nessas 5 obras básicas que a gente pode compreender o aspecto filosófico, científico, religioso, né, no sentido aí de moralizar a humanidade. Tudo isso está contido nessas obras básicas. E dentro também dessas 5 obras básicas, a gente vai encontrar os princípios da doutrina espírita, esclarecidos, explicados, né, que são a existência de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como a gente sempre fala aqui, indispensável compreender Deus, né, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria. Vem falar sobre a existência da alma, a existência e a imortalidade da alma. Vem nos explicar sobre a reencarnação, sobre os mundos habitados, sobre a comunicabilidade dos espíritos, que tanta gente aí se aproveita para dizer que é espírita, porque a comunicação com os espíritos sempre aconteceu, não foi a doutrina espírita que inventou tudo isso, não. Simplesmente Kardec organizou ali essas ideias, organizou essas leis de Deus ao nosso entendimento. Então, querendo estudar a doutrina espírita, tem que ser ali no Livro dos Espíritos, para evitar essa confusão que muitas pessoas fazem, que até o próprio movimento dito espírita aí faz tanta confusão, e com o objetivo, em vez de esclarecer, que é o objetivo da doutrina espírita, confunde, mistura, então faz essa confusão. Então, nós estamos começando aqui mais nessa manhã para esclarecer, agradecendo a sua audiência, sua participação, você que gosta, você também que nos assiste e que tem um comércio, pode fazer uma propaganda, nos ajudar. Estamos precisando de mais um patrocinador, não precisa vincular ao programa Terceira Revelação, então pode entrar em contato aqui com a TV Focus para colocar o seu comercial e nos ajudar aqui a manter, como nós estamos aqui há mais de 8 anos, programa Terceira Revelação, falando da maravilha que é a doutrina espírita. Bom dia, José Manuel. Valéria José Manuel com os papéis ali se organizando, muitos assuntos para a gente tratar hoje. Nós recebemos coisas de última hora. Então, vocês podem imaginar a interação do pessoal que torce pelo programa, que gosta do programa. Como eu lembro sempre, é um programa para livres pensadores. É um programa para quem quer realmente aprender, quem quer raciocinar. Uma característica indispensável da fé, para que ela seja convincente, é que ela seja raciocinada. Você não pode crer em alguma coisa que a sua consciência, que a sua inteligência repudia, recusa. Uma das características que marca com clareza a insistência dos nossos irmãos quando eles querem contestar o que nós fazemos, principalmente o pessoal da área evangélica,
A gente percebe nitidamente que eles querem sair da agonia em que se encontram, em que, pese dizerem-se realizados em Jesus, não são coisíssima nenhuma. Estão procurando uma bengala para se afirmar, porque se eles caírem para dentro de si próprios e raciocinarem, eles vão ver que isso é canoa furada. Não pode ser pior do lado de lá do que é do lado de cá. Não pode ser mais preconceituoso e imoral do lado de lá, atribuído a Deus e aos espíritos superiores, do que do lado de cá. Então há uma insegurança total por parte desse pessoal que toca para cá, que nos escreve, que contestam, mas eles contestam dizendo assim, porque está escrito lá, porque a palavra de Deus, eles querem nos convencer de uma coisa que eles mesmos não são convencidos. O que eles querem é colocar a gente no mesmo saco, farinha do mesmo saco. Não pode, porque eu disse da vez passada aqui, quando a gente morre, quando vocês morrerem e nós vamos sozinhozinhos, para caracterizar bem que esse sozinho é você e mais ninguém, você e você. Ou você vai esclarecido ou você vai perturbado. Na hora H de pegar nesses preconceitos que as religiões insistentemente tentam passar como coisa de Deus e que vocês mesmo não aceitam pela mediana inteligência e pelo mínimo bom senso, na hora H salve-se quem puder. E agora, como é que vai ser? Vamos morrer sozinhos, só com os nossos esclarecimentos obtidos. Para que esses esclarecimentos nos fortaleçam, nos deem segurança e tranquilidade, é preciso que esses ensinamentos passem pelo crivo da nossa razão, da nossa inteligência. Então, quando eu, uma vez questionado por um senhor, amigo nosso lá no fórum, ele falou assim, mas por que o senhor não acredita na palavra de Deus? Eu falei, é claro que eu acredito. Não, mas o senhor nega a Bíblia. Eu não nego a palavra de Deus. Eu nego as coisas que estão escritas lá, que vocês aceitam e tentam enfiar isso na cabeça dos outros e que não faz o menor sentido. E não traz nenhum resultado positivo para o planeta, a não ser a fanatização das pessoas e o abandono da racionalidade e do bom senso das pessoas para crerem nisso. Eu falei, você aceita que Deus tenha matado alguém? Ele falou, mãe, eu falei, sim, porque segundo os levantamentos que constam nas pesquisas que estão lá na internet, coloquem lá no Google, quantos Deus matou? E vocês vão ver que vai aparecer Stephen Well lá, que foi o pesquisador que fez um levantamento de 2.270.369 matanças de Deus, sem contar o dilúvio e sem contar Sodoma e Gomorra, que se estima 30 milhões de pessoas, tudo por ordem de Deus. Ou ele pessoalmente executando a matança, como foi no caso das pedras que ele jogou para os inimigos de Josué, naquela batalha em que Josué pediu para o sol parar. Então, vai lá e veja esse levantamento. E eu perguntei para ele, você aceita isso? Você mataria seus filhos? Ele, não. Eu falei, então você está aceitando que lá é a palavra de Deus, que Deus matou? Ele falou, mas Deus pode tudo. Olha que simplicidade de conclusão. Que Deus pode tudo, então ele pode matar, pode roubar, pode furtar, pode corromper. Ou lá, outro lado, estão vendo como é que isso não resiste ao bom senso? E aí começa a aparecer, por exemplo, como agora essa semana me mandaram, uma contestação de um título mais ou menos assim, a ciência destrói o espiritismo. E no fim, o autor da matéria conclui que pode jogar o espiritismo na lata do lixo. O camarada é engenheiro, ele é engenheiro mecânico, então não é nem da área, porque se for psicólogo, psiquiatra, psicanalista, se for parapsicólogo, está na área. Mas o camarada é engenheiro mecânico, ele deve entender bem de mecânica, de tecnologia avançada na área da mecânica, né? Agora, na área da teologia, não tem nenhum conteúdo teológico. Mas aí entenda que Kardec se equivocou, nem li ainda a matéria toda, mas já estou passando, porque isso não nos abala. Se a ciência provar que aqui está errado, acabou o problema. Passa a valer o da ciência e que substitui esse que está aqui. Eu não estou falando isso aqui, o Livro dos Espíritos,
é a síntese das verdades que estão salpicadas pelo planeta em todas as religiões. Se é verdade, está lá no budismo, está aqui. Se é verdade, está lá no Alcorão, está aqui. Se é verdade, está na Bíblia, está aqui. Agora, se não é verdade, está aqui, e for provado que aqui está errado, imediatamente muda-se o que está aqui e vai prevalecer sempre a verdade. O espiritismo é dinâmico nesse sentido. Não de pegar os idiotas, os ignorantes que se arvoram, leem isso aqui, se apaixonam pelos espíritos, querem fazer uma cumplicidade com os espíritos para ele estar sempre protegido. Meus inimigos terão olhos, não me verão, terão pernas, não me alcançarão. Começam a fazer esses tipos de orações para estar assim com os espíritos, para defendê-lo e eles poderem ser orgulhosos, vaidosos, metidos, arrogantes. Não esses, que aí aqui está, tem que estar errado, isso aqui ele tem que evoluir, isso tem que evoluir. Mas evoluir como, cara pálida? Qual é a sua proposta para evoluir isso aqui? Acreditar que os espíritos podem reencarnar em galinha? Em vaca? Os espíritos humanos? Mas é a teoria que é aceita pela federação quando incorpora nos seus estatutos a doutrina rustenguista, que os espíritas, os irresponsáveis do movimento espírita, não querem nem saber, deixa isso para lá, não toca nisso, não falem nisso. Como? Minaram e apodreceram as bases, a estrutura, e depois querem ficar na superfície aí fingindo que estão navegando para algum lugar seguro? Mentira, hipocrisia e crime, responsabilidade, adulteração, falsidade ideológica. Está lá no Estatuto da Federação, no parágrafo único do artigo 1º, dizendo que, além das obras básicas, as instituições filiadas à Federação devem estudar e desenvolver o conhecimento contido na revelação da revelação, quer dizer, acima disso, que são os 4 evangelhos de Rustem, onde está lá escrito, e eu estou sempre denunciando isso aqui, não tive um e-mail ainda até hoje, um telefonema, uma carta ou um telegrama, que são coisas antigas, né? Cartas e telegramas, né? Mas não tem um, até hoje, em mais de 8 anos que nós estamos aqui falando isso, para dizer o contrário, que esse rustenguismo não prega a reencarnação de espírito humano em lesma, como punição. Que isso? Isso é evoluir a doutrina espírita? Que isso? Que prega a virgindade de Maria, que prega corpo fluídico, corpo vaporoso de Jesus. Jesus simulou uma encarnação, mas na realidade seu corpo não era igual ao nosso. Joga por terra a moral cristã. Que moral tem um indivíduo para vir te ensinar a fazer certas coisas que ele nunca fez, ou que ele está isento e imune disso? É como falar sobre família sem ter família. É como falar como educar filhos sem ter filho. Que moral teria Jesus para vir nos ensinar a sofrer e perdoar, se ele mesmo simulou todo aquele sofrimento porque não tinha corpo igual ao nosso? Aí nos cabe a pergunta, bem, sem um corpo que sinta dor como o nosso, sem um corpo que precise se alimentar como o nosso, até nós passaríamos por aquilo, ó, com os pés nas costas, não é? Mas e aí não se arrepia na poltrona, esse homem é do demônio, esse homem, vocês é que são. Se for analisar nessa linha de raciocínio, vocês é que são, porque eu estou dizendo que isso é uma imoralidade e vocês estão aplaudindo. É como quando nós aqui denunciamos erros, crimes, e vocês sabem, se acumpliciam com quem está errado e ficam contra nós, dizendo, olha, isso é um anticristo. Nada! Temos que assumir, temos que ter moral, responsabilidade, temos que ter seriedade. Não me olhem com essa carinha de, esse é o perfeito. Não sou. Sou tão errado quanto todos vocês, ou até mais às vezes, em muitas coisas. Mas vejam bem, quando nós estamos tratando de coisa séria, honesta, nós não podemos ser desonestos com isso. Eu posso ter todos os defeitos, menos esse. Eu não sou espírita para agradar a federação, para agradar sempre, para agradar meus pais, meus parentes ou a namorada. Eu sou porque a doutrina espírita me convence. A doutrina espírita supre as minhas questões e encara os meus questionamentos de forma que o meu raciocínio e o meu senso aprovam. Senão eu já teria deixado isso para lá. Eu sou espírita com todos os argumentos que eu apresento aqui para vocês a respeito desta doutrina. É claro que quem não quer saber disso, não quer saber disso.
É muito comum, às vezes você está numa conversa, alguém faz uma pergunta sobre Deus, sobre sociedade, sobre injustiça social, sobre deficiências físicas. E quando você vai argumentar, ou esclarecer, ou comentar o assunto, a maioria dos que estão lá, a maioria dos que está do grupo, fala, mas será que vai chover hoje? Hoje está calor, hein? Muda de assunto, porque eles não estão aí, não sentem dor, não estão em dificuldade financeira, não estão sendo perseguidos por ninguém, por nada, estão curtindo, entre aspas, a vida, com tudo que a vida pode lhe oferecer de material, de sensação e de prazer, não querem saber disso. Mas na hora da morte, todos vamos cair numa vala comum. Na hora da morte, todos, como eu disse ainda agora, sozinhos, nós vamos ter que encarar a realidade. Porque nós não vamos ser extintos com a morte, nós vamos continuar. E agora? E sexta-feira a reunião no bar? E domingo a churrascada na laje? A bebeção de cachaça, cerveja, vodka? Como é que vai ser? E agora? E a conta no banco? E o dinheiro que nós ganhamos numa grande realização que está lá no banco? Para que serve tudo isso? Aonde você vai a churrasco, a bebedeira, a pagode, a outras coisas no quintal dos outros? Não vai. Aí você vai estar diante da realidade. Aquela realidade que antes de você reencarnar te mostrou, olha, você vai para lá para se conhecer, se aperfeiçoar. Você, gordo, vai trabalhar na pizzaria, podendo comer pizza, mas não devendo. Imagine, eu tenho comparado esses dias, eu criei essa comparação. A reencarnação na Terra, para os espíritos, para nós espíritos inferiores ainda, é como um gordo ser colocado para trabalhar numa pizzaria. A Terra tem tudo que o espírito inferior quer para se manipular, se utilizar, conquistar e se sobrepor aos outros, dominar os outros, impor a sua vontade. É característica do egoísmo, pura e nítida característica do egoísmo. Então, vir reencarnar na Terra é como o gordo ir trabalhar na pizzaria. Ele vai ser altamente tentado a comer muita pizza. Aquela sobra no fim da tarde, da noite, fechou a pizzaria, mas tem aqui 10 prontas. É que se não for, nós vamos comer ele, mais os outros gordos que trabalham normalmente em pizzaria. É a vida na Terra. Depois vem as consequências das pizzas, como aqui vem as consequências da ilusão, do desleixo, da falta de assumir aquilo que nós estávamos sabendo. Como o endocrinologista falou para ele, olha, você pode trabalhar lá, mas você não pode comer pizza. Você não evita, você não pode, você come a rúcula, come alface, come a cebola, até você pode comer. Agora, não coma a massa, não coma a pizza. O gordo não sabe disso. Nós sabemos, gordo, que eu também sou, sabemos. Mas é difícil, não é difícil? É difícil. E se você se enroscar lá, você vai sair de lá com 200 quilos. Vai sair de lá tirado pelo corpo de bombeiro, para ser colocado num galpão e fechado. Não é? É o engano, é o engodo do planeta. Agora, por que nós precisamos vir para esse? Para provar que nós somos capazes de estar aqui sem nos envolver com isso, tirando disso proveito para a nossa elevação. Como na pizzaria. O gordo até, se ele se restringisse a se alimentar na pizzaria, ele poderia até comer um pedacinho. E ele iria até emagrecer trabalhando na pizzaria. E ele sairia de lá sarado. Nós vamos sair da Terra, estamos aqui para sair daqui sarados em espírito. É espírito. Não vamos levar o dinheiro, não vamos levar os títulos de senadores, deputados, governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, lixeiros. Não vamos levar título nenhum da Terra, não vamos levar barra de ouro, certificados de propriedade de ações, não vamos levar nada disso. Não vamos levar o corpo bonito ou feio que nós temos. Os feios gostariam até de se livrar dele, mas os bonitos não vão levar os seus corpos. Sim, eu vejo até aquela... Há pouco tempo eu tinha aí, na minha época de criança, tinha uma vedete chamada Fiuza Carla, se eu não me engano, que era linda, bonita, toda era a paixão dos jovenzinhos da época, como Emilinha Borba, Carmen Miranda, Ângela Maria, a minha da época... As rainhas do rádio. A minha esposa chamou Ângela Maria, a minha ainda é a paixão. Mas a Ângela Maria era a paixão da garotada, porque na nossa época de criança, elas eram aquelas jovens belíssimas, a Xuxa, aliás, a Xuxa já está passada também. Mas imaginem, vejam,
Até Dercy Gonçalves, que é aqui da nossa região, de Santa Maria Madalena, Dercy Gonçalves, quando jovem, era uma coisa, depois com 100 anos já era outra. E agora? Se fizermos a exumação de todas as beldades, Marilyn Monroe, todas as beldades, Susan Hayward, que passaram por aqui, eu estou lembrando disso. Rock Hudson também. Eu lembrei da Vivian Leigh de O Vento Levou, porque eu adoro. Eu adoro. Vejam essas pessoas. As que ainda estão vivas estão altamente degeneradas fisicamente, como todas as beldades de hoje vão ficar. Então isso é a ilusão da pizzaria do gordo. Isso é a ilusão dos planetas, entre os planetas, para espíritos do nosso nível. Então vocês observem que nós temos que ter postura para entender, e quando nós passamos isso, nós passamos para quem quer raciocinar. Por isso eu disse, livres pensadores, pessoas que estão realmente interessadas em saber mais, sem esperar que haja uma tragédia na sua vida. Quem que vai esperar morrer um filho, morrer uma sobrinha, a mãe, o pai, para cair no desespero? Às vezes as pessoas nos procuram, olha, fulano está totalmente perturbado, queria que você fosse lá para ver. Você não pode fazer nada instantaneamente, como num milagre, não existe isso. Porque aquilo ali é um processo que já vem de longe. É um processo que vem se acumulando. O processo da perturbação, da obsessão, que é a influenciação psíquica dos que foram sobre os que ficaram, por aproximação em função do prazer, do gosto, da afinidade de ação que faz um aqui e o outro quer do lado de lá. Então é um processo longo, que quando chega ao extremo é complicado, é lento, a reversão é lenta. Assim como é lenta a progressão, a reversão também é lenta, porque você vai ter que esclarecer um e esclarecer outro. É complicado, então é como a doença. Se você deixar agravar, não há hospital, por melhor que seja, que resolva o problema. Você às vezes vai morrer por negligência. Era para ele procurar o médico assim que começaram-se os sintomas, e ele procurou 1 ano, 2 anos depois. Então, o que o médico pode fazer? Os recursos que existem poderiam ser eficazes antes, depois não pode, não tem jeito. Muita gente pode desencarnar, obsidiado, perturbado, porque durante toda a vida não se preocupou com isso. Quando a coisa eclodiu, quando a coisa apareceu, não dá tempo de consertar, às vezes, antes do sujeito sucumbir. O organismo também não vai aguentar, porque a doença do espírito vai se refletir no organismo. E o organismo vai refletir em enfraquecimento do comando do espírito. Então, uma coisa com a outra vai levar à morte. E daí? E daí que vai começar tudo de novo. Aí tem gente que pensa, pois é, mas eu queria estar com Jesus, que eu estaria no céu. Não vai estar coisíssima nenhuma. Não vai estar. E se vocês raciocinarem bem, vão ver que não vai estar. Os corruptos vão estar no lugar dos corruptos, sofrendo aquilo que os corruptos precisam, até que eles reencarnem, e vão reencarnar aqui na Somália, vão reencarnar aqui no Haiti, vão reencarnar aqui em no Sudão, vão reencarnar em diversos lugares da Terra, que vão sofrer, onde vão sofrer para tocarem os seus espíritos e despertarem. Ninguém está aqui condenado para ficar aqui sofrendo. Não, o sofrimento é passageiro. O sofrimento funciona até a conversão, a mudança de rumo do espírito. Uma vez mudado de rumo, e ele consertando aquilo que ele errou tudo para trás, que ele estragou tudo para trás, ele começa a sofrer menos, cada vez menos. E ele vai se elevando, até que ele sai daqui para outros mundos mais avançados, menos materiais, menos brutos, menos grosseiros, onde a reencarnação se dá também de forma menos bruta, menos grosseira, menos sujeitas às intempéries e às doenças que nós aqui estamos sujeitos. Vejam, é a esperança ou não é? É a consolação ou não é? Mas é uma esperança e consolação inteligente, racionalizada. Por isso eu quero falar hoje, nós vamos falar hoje nas dificuldades de muita gente que manda material para cá, escreve para cá e tem dificuldade de se concentrar num determinado padrão, num determinado rumo. Nós vamos falar sobre isso hoje, pelo que a gente tem recebido. Mandaram, por exemplo, um jornal recente que fala sobre uma matéria, uma matéria a respeito de cultos, de práticas religiosas.
Então, o título é Centro Espírita São Fulano de Tal, um São qualquer. O nome, quando o título de um centro se caracteriza com o nome de santo, São Fulano de Tal, já você pode perceber que não é centro espírita, é centro espiritualista, que todos são. Todas as religiões são espiritualistas. O que nós aqui não deixamos, porque nós temos tentado provar a impossibilidade disso, é misturar as coisas, e hoje nós vamos tentar explanar isso. Então aqui está dizendo, o Centro Espírita Umbandista São Fulano de Tal, aí dá um endereço e tal, promove aí as atividades do mês e tal, e onde relaciona várias palestras com títulos absolutamente misturados, títulos ora católicos, ora espíritas, ora protestante, ora budista, com os títulos mais variados. Então são as palestras. Então diz assim, define a Umbanda. A Umbanda é uma religião nova, espiritualista, magista e sincrética, pois tem sua base de formação, olha só, tem a base de formação, segundo a matéria, nos cultos afro, nos cultos nativos, na doutrina espírita kardecista, é por isso que nós estamos falando sobre a matéria, na doutrina espírita kardecista, na religião católica e também na religião oriental. No entanto, possui conceitos filosóficos, teológicos e doutrinários que a definem e a diferenciam das demais religiões. Não pode ter conceito filosófico, doutrinário e teológico com essa mistura. Não pode. Misturou as regras. Mesmo que os objetivos sejam os mesmos, os caminhos são diferentes. Imaginem fazer um jogo de futebol onde mistura-se ao futebol regras de basquete. O atacante vai com a bola na mão. Quando chegar, corta lá, corta cá, com a bola na mão. E ele também pode jogar a bola por cima para o outro atacante, que pega a bola na mão e faz o gol com a mão. Ou então, na beira do gol, ele bota na marca do canto e chuta, faz o gol. É possível isso? É possível? Não é possível. Da mesma forma, como não é possível você fazer um remédio que ele eleve a pressão e ao mesmo tempo ele diminua a pressão. Se você der para o cara com pressão alta e ele elevar, ele mata o cara. Se você der um remédio de pressão baixa, de pressão alta para um ser que tem pressão baixa, você mata ele. Então vejam, são remédios sim, mas eles não podem ser aplicados juntos. São técnicas esportivas sim. Do futebol, quando aplicadas ao futebol, vai alcançar um objetivo, que é o gol. Quando aplicadas ao basquete, as regras do basquete, vai atingir o objetivo, que é a cesta. Sempre vai ser a vitória. Mas observem como é impossível misturar. Você não pode misturar a doutrina espírita com o catolicismo. Você não pode misturar a doutrina espírita com o protestantismo. Você não pode misturar a doutrina islâmica com o catolicismo, nem com o protestantismo, nem com o espiritismo, porque são regras diferentes. Completamente. Uma nega a outra, muitas vezes. Uma é contra. Enquanto no futebol você não pode botar a mão, no basquete você não pode botar o pé. Acho que não. Aí os pela lógica, não. Mas pela minha lógica. Depois a gente pergunta Paulinho. Paulinho Velhinho. Paulinho Velhinho. Depois você toca pra cá pra dizer. Mas assim como no futebol não pode botar a mão, no basquete não pode botar o pé. Como é que você pode misturar os dois? Se o espiritismo, a doutrina espírita, ensina que nós somos imortais, criados todos iguais, se partimos do zero, do simples e do ignorante, e alcançaremos a perfeição através das reencarnações em vários mundos como esse, mais evoluídos como esse, e começamos mais atrasados do que esse, em planetas, no universo que é infinito. As outras religiões todas negam isso. Como é que você pode juntar? Como é que você pode fazer uma missa espírita? Ou como é que você pode fazer uma reunião espírita com sacramentos, com distribuição da hóstia? Cada um é respeitável na sua área, na sua metodologia. Eu não vou, como jogador de futebol, interferir no jogo de basquete. Assim como o jogador de basquete não vai interferir no jogo de futebol. E de ping-pong, de vôlei, de tênis, de tudo quanto é jogo, de tudo quanto é regra. Então, uma doutrina, o que é a doutrina? É um conjunto
de ideias, é um conjunto de ensinamentos que devam ter um fim específico. E para que essa doutrina seja consistente, ela tem que ter fundamentação inteligente, racionalizada. Ela tem que ter fundamentação que convença, para que o indivíduo, ao entrar ali, ele esteja aceitando por convencimento da sua própria razão e do seu próprio sentimento, seu próprio bom senso, para ele, então, alcançar o objetivo que aquela doutrina lhe propõe. O que é a teologia? A teologia é o estudo sobre o divino, é o estudo sobre Deus. Cada um vai ter a teologia de acordo com a sua concepção, ou a concepção da sua doutrina. A teologia católica é completamente diferente da teologia espírita, da protestante, da muçulmana, de todas as outras áreas do pensamento humano que se rotulam como doutrina. Formam um conjunto de ensinamentos que não podem ser contraditórios. Como eu disse, o mesmo remédio não pode fazer a pressão subir ou baixar, porque se ele for aplicado errado, ou se ele fizer o efeito errado, ele mata o sujeito. Da mesma forma as doutrinas. Então não pode haver. A palavra espírita é decorrência da palavra espiritismo, que foi criada por Allan Kardec e surgiu para o mundo em 1857, no dia 18 de abril, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, que é o pai e a mãe do espiritismo. Então eu quero que alguém escreva para cá contestando isso, que podem colocar o nome de espírita nessas doutrinas todas que andam por aí, que é mistura de tudo com tudo, para dizer que são espíritas. Não usem o título. Claro que isso não vai nem nos derrubar, destruir, não vai nos jogar no inferno, nem acabar nem comigo, nem com os espíritas, nem com os católicos, nem com os protestantes. Eu já disse aqui, é como mudar o nome da couve-flor. Chama de rabanete, não vai fazer a menor diferença. É rabanete, você olha, mas é uma couve-flor. É couve-flor lá, mas aqui é rabanete. Rabanete, couve-flor, rabanete, você vai comer aquela que está ali, é a couve-flor nossa e o rabanete deles. Isso não faz diferença. Mas escrevam para cá, dizendo que a palavra espírita foi criada por quem? Foi criada pelo Papa, foi criada na Grécia, foi criada em Roma, foi criada na Austrália, foi criada por quem? Foi criada por Allan Kardec, para definir essa revelação que está aqui. Então qualquer um que coloque isso em outro lugar está cometendo uma falsidade ideológica. É falsidade ideológica. Que a ideologia é o conjunto das ideias que objetivam numa doutrina um objetivo, uma realização final. Vê se é complicado entender isso. Vê se precisa ser paranormal para entender isso. Vê se precisa ser de outro planeta para entender isso. Não. Claro que não desmerece, não ofende a ninguém. Mas espera aí, estamos fazendo um saco de gato, igual nós fizemos aqui da outra vez, um comentário sobre aquela igreja universal, pentecostal, espírita, kardecista, ecumênica, e etc, bíblica. Não pode misturar isso. Deu para entender? Deu? Você pode jogar futebol logo depois do programa aqui, sair para lá para jogar uma peladinha e misturar as regras. Vai para lá e pega na mão e sai correndo com a bola. Você vê o que vai acontecer. Vai, entra, né? Ou então entra na quadra de basquete e sai fazendo embaixadinha com o pé. Passa por um outro e chuta na rede, na cesta, vê lá. Então, deu para entender? Precisa ser paranormal para entender isso? Espiritismo é esta maravilha que está aqui. Não adianta dizer que a ciência destruiu coisíssima nenhuma. O que a ciência vem descobrindo hoje é o que isso aqui já revela há mais de 150 anos. Então não é isso aqui que tem que se ajustar à ciência, é a ciência que está se ajustando aqui, porque isso aqui está de acordo com as leis da natureza, que foram ditadas pelos cientistas da espiritualidade, aqueles que veem um horizonte infinito e não os boicotados. Stephen Hawking, que há algum tempo atrás acreditava em Deus, agora fez uma demonstração que está aí na mídia, provando que Deus não existe. Por quê? Ele chegou à conclusão que quando iniciou o universo, antes do Big Bang, não havia tempo. E se não havia tempo, não havia nada. E se não havia nada, não havia Deus. O universo se formou por si só. É mais ou menos como querer provar que um dicionário
é resultado da explosão de uma gráfica. A gráfica explodiu quando todos correram para ver, estava lá o dicionário pronto. Porque juntou as letras e formou o dicionário. Não é assim, o universo também não. Mas Stephen Hawking chegou a essa conclusão agora. Vejam, o cara pálida, com todo respeito, não tem noção do que tinha antes, porque antes para os cientistas era um nada. Mas o nada não existe como está escrito aqui. Aí você, mas é fé cega. Não, não é fé cega. Porque o neutrino também não existia há 50 anos passados e hoje todo mundo está em cima dele. A matéria sem massa. A antimatéria. Isso não era conhecido e hoje é conhecido. As conclusões de Stephen Hawking estão em cima de conhecimentos que há 200 anos, 100 anos eram totalmente negados pelos grandes cientistas da época. O próprio Albert Einstein sustentava um universo estático. E isso foi, segundo ele, o maior erro da sua concepção. Quando Edwin Hubble, foi Edwin Hubble esse que deu o nome a esse grande telescópio que nós temos aí fazendo miséria nas descobertas espaciais, Edwin Hubble que descobriu que o universo estava em expansão. O Einstein estudava o universo fixo, o universo estático. Então vejam bem, o grande Einstein. Se nós formos anterior a ele, que os outros cientistas anteriores, Galileu e lá para trás, tinham concepções erradas. Porque as concepções na Terra, elas são até onde pode ir a capacidade dos espíritos que reencarnam aqui e as possibilidades disso ser revelado num planeta inferior como esse. Não pode o espírito que sabe tudo chegar aqui e dizer tudo que sabe, dizer os mistérios do universo. Como ele vai fazer isso? Uma professora que sabe tudo, uma doutorada em química, biologia, física, astronomia, e ela é convocada para dar aula no jardim de infância, ou no primeiro grau, primeira, segunda, terceira série, primeiro grau. Ela vai chegar lá e falar tudo que ela sabe? Ela vai chegar lá e explicar todos os conceitos da matemática, da física, da astronomia para aquelas crianças? Vai? Claro que não. Por que não? Porque aquelas crianças não estão em condições. Ela tem conhecimento, mas as crianças não estão em condições. Mas por que ela assim mesmo não fala? Vai perturbá-los e desorientá-los. E aí vai piorar o processo do ensino. É por isso que os espíritos, mesmo sendo superiores, eles não disseram toda a verdade aqui. Eles disseram que nós temos condições. E isso aqui você encontra em vários lugares. É assim, segundo a sua capacidade de pensar aqui na Terra agora. Mas vocês vão conhecer muito mais. É como conhecer Deus, é como conhecer a própria essência da matéria, como é o caso que nós estamos citando aqui. Então o Hawking chegou à conclusão que Deus não existe, porque não existia tempo, se não existia tempo, não existia mais nada, se não existia mais nada, também não existia Deus. O universo se formou a partir da explosão do Big Bang. E veja, o universo era o tamanho de uma bola de golfe, o tamanho de uma bola de tênis. Nós todos, tudo que existe no nosso universo estava lá. E olha, o que é grande, o que é pequeno, o que é poderoso, o que não é poderoso. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então a doutrina espírita, que apresenta Deus como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, apresenta a alma como decorrência da evolução do elemento básico, primário, criado por Deus, que num processo de justiça e igualdade evolui e se intelectualiza e forma a alma, o espírito, que é imortal e indestrutível, não é? Como espírito. Espírito esse está no processo de aperfeiçoamento através de várias vidas, as reencarnações, e em vários planetas, os mundos habitados, para ser perfeito, ou para ser perfeita a alma. Essa é a doutrina espírita. Como misturar isso com isso que está por aí? Valéria Cristina, tem umas questões a Tem, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já com um questionamento aqui do Marcos. A gente volta já. Bom, nós estamos retornando aí e temos aqui já telefonemas, né, do Marcos e do Mário também, da Chácara do Paraíso, falando que gostam muito do programa, mas que você, lendo essa reportagem, você está confundindo um pouco, dizendo que, né, ele fala aqui, ó, não é bem assim como você está esclarecendo. A Umbanda se pauta nessas outras religiões, mas tem suas funções próprias, utiliza coisas boas das religiões e diz, eu sou seu fã, e o outro também dizendo que não está muito de acordo com o que você está falando aí, não. Claro, queridos telespectadores, a gente agradece, inclusive, a participação de todos vocês, é lógico, mas como nós temos pessoas que não concordam, que discordam, mas uma coisa, Marcos, né? Marcos e Mário. Marcos e Mário, uma coisa vocês podem estar certos, nunca a doutrina espírita, nem eu, que sou espírita, estamos aqui afirmando que nós estamos certos enquanto todos estão errados, que nós estamos salvos enquanto todos estão perdidos. Nada.
Uma pessoa que esteja cultivando o ateísmo pode estar na nossa frente, na minha frente, pode estar na frente do Papa, porque ele está cumprindo aquilo que vocês disseram ali, o bem. O final, a prática do bem. Tem uma pergunta aqui na doutrina espírita que Kardec fez assim: o conhecimento do espiritismo ajuda alguma coisa? Eleva as pessoas e fala: ajuda. Porque você começa teoricamente a saber o que vai acontecer, como é que acontece. Mas o que importa, disseram os espíritos, é a prática do bem e a consciência pura. Eu nunca disse aqui que os umbandistas, os candomblecistas, que os ateus, que os muçulmanos, que os budistas, que os cristãos de todas as linhagens, pentecostais, protestantes, católicos, estão inferiores a nós, ao espírita. Nunca, porque isso é uma insensatez. E nem ninguém pode achar, por exemplo, ele é testemunha de Jeová, ele é um bandista, ele vai ter que ter muitas reencarnações aqui para ele chegar a ser espírita. Não. Porque o que vale é o que você falou ali, é a prática do bem. O que eu mostrei aqui é a incompatibilidade doutrinária, porque enquanto uma religião prega uma coisa, outra religião prega outra. Mas nada impede que as pessoas que estejam captando de todas elas alguma coisa para fazer a sua própria conclusão, estejam erradas. Não, senhor. Continuem com o trabalho. Eu até, a propósito, eu tenho sempre recomendado, estudem, por que não? Porque vocês têm uma prática, por exemplo, que eu não tenho, a prática da mediunidade. Vocês têm uma prática importante. Mediunidade não foi invenção de Kardec, não foi invenção do espiritismo. Mediunidade é uma realidade universal. Então, se ela é uma realidade, o que Kardec fez foi estudar, decodificar, foi colocar no livro dos médiuns todos os detalhes. Eu, quando estudo o livro dos médiuns, eu fico imaginando alguma coisa que eu conhecia de Umbanda quando criança, que nós éramos católicos de dia e umbandista de noite, a minha família, que é uma característica mais ou menos de todo mundo aí, de uma grande parte. Então, eu sempre imaginava, isso tem que ser estudado. E quando eu estudo o livro dos médiuns, eu lembro daqueles detalhes, mas muitos eu não conheço. Detalhes de efeito físico que eu presenciava nos trabalhos de Umbanda. Então isso é verdade, isso é realidade. Eu recomendo até que estudem o livro dos médiuns, segundo livro, a segunda obra da codificação, que vocês vão ver na prática, que vocês conhecem, como aquilo foi estudado. E com o estudo que Kardec fez, ele levantou as questões do que pode ser e do que pode não ser, do que pode ser acreditável e do que tem que ser desconfiado, para as pessoas não serem trapaceadas e iludidas pelos espíritos. Vocês sabem muito bem, que lidam com isso, que não basta o espírito vir se dizendo São Francisco de Assis. Pode ser um espírito charlatão, um espírito imoral, um espírito safado, que está ali para passar o pessoal para trás. Se o pessoal não for esperto e for muito crédulo, todo mundo abre as portas do coração, as portas da emoção, para aceitar aquilo que vai levá-los a coisas ruins, a coisas não convenientes. Então, a prática do bem é o resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse é o maior mandamento. Então, tudo que é feito no bem, tudo que é endereçado para o bem, ótimo, é certo, é louvável e aplaudido. Não é o espiritismo que vai salvar a humanidade. O que vai salvar a humanidade é o autoconvencimento e a transformação moral e intelectual de cada um. Então fica aí esclarecido, o que nós estamos defendendo, esclarecendo, explicando aqui, é a incompatibilidade de se misturar regras que uma contesta a outra. Agora, se todas exortam ao bem, façamos o bem. Se tem coisa boa no catolicismo? Tem coisa boa no protestantismo? Tem coisa boa no espiritismo? Tem. Eu mesmo falo aqui para o movimento espírita, que está cheio de farsante lá, escrevendo livros e mais livros, ganhando muito dinheiro com isso, e que colocam coisas boas. Você lê, tem coisas boas, bonito. Se você fizer isso que está aqui, ótimo. Isso aqui é incontestável por qualquer ramo, de qualquer religião, de qualquer doutrina. Kardec, inclusive, fala, o Herculano Pires tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, no verso, na última capa, ele tem um esclarecimento a respeito das divisões do cristianismo, não é? Os atos da vida de Jesus, os milagres, as predições e o conteúdo moral, é o último deles, onde ele diz que todos, se aqui se concentrassem, não teríamos problema no planeta. Se todos fizessem o que manda a moral cristã, acabaria os problemas do mundo, acabaria os problemas do planeta.
Agora, por que nós todos somos Vasco da Gama? Que eu acho que deveriam ser. Benítez, que me desculpe, mas os meus genros também, minhas netas que me desculpem, porque são flamenguistas, que expiação, que prova, sofrimento na terra, não é? Mas por que todos não são Vasco? Por que todos não são vascaínos, são flamenguistas? Por que todos não são América, São Cristóvão, lembram? Pois é, por que todos não são? Também pela mesma razão que todos não são católicos, que todos não são protestantes, que todos não são espíritas. Mas o objetivo das religiões não é o bem? É. O objetivo do futebol não é o gol? É. Não é o campeonato? É. O que não está funcionando às vezes é um mecanismo de se chegar lá. Mas façamos a nossa parte. Bom, um abraço para vocês, muito obrigado. E quem verdadeiramente conhece a doutrina espírita, conhece e aceita a doutrina espírita, como a gente viu, não utiliza, né, Zé Manuel? Ritual, imagem, né? Como fazem as religiões em geral, como a gente esclareceu aqui. É a mesma incompatibilidade que eu digo para lá, eu digo para cá. Espírita não pode ter uma imagem na cabeceira da cama, como tinha o Chico Xavier. Eu tenho aqui até a revista que mostra o Chico Xavier ao lado da cama. Saiu na revista História Viva, uma que tem um samurai na capa, ó, e saiu na revista História Viva, e está aqui nesse cantinho. Eu não sei se dá para mostrar, mas está aqui nesse cantinho aqui, que é uma fotografia que saiu do quarto do Chico Xavier. Aí, pode parar aí. Aqui, ó, vocês vão ver aqui, só que televisão é o contrário. Vocês não imaginam como é que é ruim quando você vira para a esquerda, lá para a direita. Congelou? Olha lá, se vocês olharem na esquerda do vídeo, lá em cima está circulado um crucifixo pregado na parede. Se você olhar logo abaixo do crucifixo ali, ó, você vê uma imagem de Nossa Senhora da Abadia, que era a vocação e era a dedicação, a fé do Chico Xavier. Naquela cama que está ali, ele rezava todo dia a Ave Maria, segundo ensinava a entrevista, em várias entrevistas, inclusive aqui do filho dele, que saiu também na revista Viva. E eu tenho até aqui também para mostrar para vocês. Olha só, vai lá, Roberto. O nosso câmera pode mostrar aqui no final. Aonde é que está? Peraí, é aqui. Aqui no final, como eu digo para você, televisão é o contrário. Então você não sabe como é que é difícil centralizar. Aí, ó. Isso, fixa. Está escrito aqui embaixo, ali onde tem uma setazinha, está escrito assim, ó: o último crucifixo de madeira usado pelo médium antes da morte. Eu tenho aqui também uma outra revista, que é a revista História Viva. Assim, é a mesma. É a História Viva que eu disse do samurai na capa. E está aqui, por exemplo, numa alusão ao Chico Xavier, dizendo assim: Chico nunca cobrou conversão de ninguém e sempre definiu a Igreja Católica como o berço da sua fé. Escrevam para cá os espíritas, aí o pessoal do movimento que falseia essa verdade, insistindo que o Chico Xavier foi o maior médium espírita, foi o maior médium, eu não contesto. Mas também não afirmo, não, isso não é problema meu. Mas eu não contesto que foi o maior médium. Agora, espírita é uma indecência continuar enganando o povo para vender livro dizendo que era. Vendam os livros, mas esclarecendo que ele era um médium católico. E o espiritismo, que esclarece sobre a mediunidade, está mostrando, está vendo como é que os espíritos podem escrever? Está vendo como é que os espíritos podem falar coisas, definir coisas? Podem, mas não são para serem acreditadas, se elas contestam a realidade trazida pelos superiores aqui na revelação. Aí você fala, mas os agentes superiores são eles e não aqui. Muito bem, submetam a análise. Eles estão endossando lá o corpo fluídico de Jesus, aceito pela federação. O espírito reencarnar em lesma, virgindade de Maria, trindade de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. É aceitável isso? Isso é para substituir a doutrina espírita? Não, isso é outra coisa. Então escrevam, contestem isso. Aqui quem está dizendo, na matéria, está entre aspas. Chico nunca cobrou conversão de ninguém e sempre definiu a Igreja Católica como, entre aspas, berço da sua fé. Uma matéria bonita, onde eu mostrei o quarto dele. Aqui, uma matéria muito bonita, O Mensageiro do Além. Uma matéria muito bonita sobre o Chico Xavier. Não é o Zé Mané que está escrevendo isso. Não é o Zé Mané, está aqui, ó, Chico Xavier. Está aqui dizendo, se definindo como a sua fé sendo católica. E o que eu digo aqui? E o que disse
Na Moita, que eu adorei. Até porque eu vou dizer pro Moita, que é um caricaturista espetacular, que mandou para cá um trabalho que eu mostrei no passado, de longe agora, depois você mostra, que eu mostrei a charge que ele mandou para cá, mas eu vou ler a mensagem dele. Ele falou, o Zé Manuel vai esclarecer, provar que o Chico Xavier não era espírita. Não precisa ser paranormal para conseguir essa proeza, não precisa ser ultra intelectual para fazer isso. É simples, vocês não entenderam? Como a Valéria perguntou ali, espírita que tem uma imagem, que se diz espírita, e tem uma imagem do lado da cama, onde ele reza todo dia, ele só pode ser católico, que está usando o nome de espírita. Palavra inadequada. Até porque, volta ao caso de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. A palavra candomblé, umbanda, quimbanda, não deprime, não define coisa ruim, no caso. Não é o título, não é botar. Por que botar espírita se não é? E eu pergunto, por que botar umbandista se não é? Por que botar católico se não é? Não, qual é o problema? São pessoas querendo puxar a sardinha para sua brasa, ou a brasa para sua sardinha. Mas não tem lógica, não faz sentido. Então, provar que Chico Xavier não era espírita, eu peço sempre, por favor, os que estão se contorcendo na poltrona aí, que se dizem espíritas, mandem seus trabalhinhos para cá, dizendo que a federação é honesta em relação a Kardec, a codificação. Mandem escrito, que eu vou ler aqui, a Valéria vai ler. Mandem escrito para cá que Chico Xavier era espírita sim, e argumentem por quê, que ela vai ler aqui. Ou se candidatem a vir aqui, nós não vamos brigar, nem se arranhar. Vem aqui para falar, para contestar isso. Não tem lógica, e nunca aconteceu. Isso eu não estou pedindo hoje. Eu peço há mais de 8 anos e nunca ninguém se arvorou. Então, não sejam desonestos falando mal de mim ou do programa, porque isso é de ser desonesto. Não aceitar é outra coisa. Agora, falar contra para simplesmente turvar o entendimento das pessoas é altamente desonesto. Então, o nosso querido Moita escreveu aqui, 8 anos na TV, parabéns. O primeiro programa que assisti foi no mês de setembro, 24 de setembro de 2011. Doravante pretendo não perder nenhum. Um grande abraço para você, Moita. Quero assistir todos. Aliás, você está assistindo da Moita aí, porque os que nos assistem ninguém sabe. Isso é bom. Eu tenho pessoas que assistem esse programa aqui e que estão firmes lá na igreja. Mas quando passam por mim, eles entregam os pontos. Eles falam, eu não me declaro. Tem um até que é autoridade em outras igrejas, que já me disse, eu não vou morrer lá. Eu vou terminar meus dias na terra como espírita. Eu até dei um livro para ele. Eu dei um livro dos médiuns, porque ele disse que já tinha o livro dos espíritos. Aí eu dei um livro dos médiuns para ele. Mas olha, vocês não imaginem, ô Moita, quantas pessoas tem na Moita como você. Então, ele diz aqui, quero assistir todos. Já comprei até o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Muito bem, estude com carinho, atenção, sem preconceito e tire as suas conclusões. A simpática dupla José Manuel e Valéria Cristine, por sinal, os dois muito cultos e inteligentes, bondade sua, me fizeram lembrar de 2 protestantes do cristianismo do século XX, Martinho Lutero e Moita. Eu vou trazer para você, eu já mostrei para várias pessoas e eu tenho com todo carinho guardado, uma charge que você fez minha, talvez tenha mais de 10 ou 15 ou 20 anos, não sei, eu estava na Rádio Friburgo, quando você fez com um bonezinho caído e dizendo assim, seria José Manuel a reencarnação de Martinho Lutero? Tenho guardado até hoje com todo carinho. Então ele diz assim, 2 protestantes do cristianismo do século XX, Martinho Lutero, Reforma Protestante, e Ellen G. White, escritora do livro de protestos contra a Igreja Católica Romana. Título, O Grande Conflito. Prezados amigos, Manuel e Valéria. E botou um asterisco em Valéria e embaixo diz assim, que jovem bonita. Viu? Obrigada então, pelo elogio. eu concordo também com você, Moita. Prezados amigos, Manuel e Valéria. Eu não sou espírita, porém a Bíblia me assegura o direito e a liberdade de examinar tudo e reter o bem. Muito bem, muito bem. Está aqui Isaías 5:21. É exatamente isso, e exatamente isso é que faço, amigos. E é exatamente isso que faço. Amigos, por motivo religioso, se possível, gostaria, divulgar a nossa compreensão.
mas se quiserem podem ler essa carta. Então eu estou lendo porque você autorizou no programa. Eu estarei assistindo. Até vou gostar. Quanto à charge que fiz, é apenas uma brincadeira com vocês dois. Espero que gostem. Paro por aqui, desejando a dupla dinâmica, protestante e esclarecedora, tudo de bom. Continuem na vossa missão, pois somente a verdade liberta. João 8:32. Um forte abraço do vosso amigo. E eu quero que você aproxime, Roberto, a charge que o Moita fez, dizendo que eu ia esclarecer que Chico Xavier era católico. E ele fez aqui duas pessoas em conflito ao redor de uma mesa. Pode congelar aí que eu vou ler isso. Ao redor de uma mesa, onde ali a senhora com aquele lenço na cabeça está dizendo assim: no próximo programa eu acho que ele vai provar que o nosso Chico não era médium espírita, mas sim médium católico. E aí o moço que está do outro lado da mesa, ele diz assim: mas comadre, eu era católico e mudei para a religião espírita, então eu podia continuar sendo católico? Claro que sim, Moita, claro, ninguém precisa mudar. O Chico Xavier mesmo era católico, o espiritismo é que explorou, a Federação Espírita Brasileira é que explorou, pegou os resultados do dinheiro, os direitos autorais. Claro, só publica aquilo que tem direitos autorais. Por que a Federação não publica os livros dos Gaspareto? Contestem que os Gasparetos são excelentes médiuns lá de São Paulo, contestem. Por que eles não publicam? Eles não publicam porque a renda dos Gaspareto é deles, eles assumiram e pronto. Então não interessa para a Federação divulgar. Vejam se vocês sabem alguma coisa, e eu desafio aqui o movimento a trazer uma explicação sobre um livro que saiu aí dizendo que Kardec era a reencarnação, que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Qual é a postura da Federação? É verdade ou é mentira? Se é o órgão máximo de representação do espiritismo kardecista, ou o único que existe, que é o espiritismo, por que não vem a público e torna público nas televisões e nos jornais que isso é verdade ou é mentira? Sabe por que não vem dizer que é mentira? Que isso é uma ilusão e uma obsessão de quem escreveu? Até porque os argumentos do cara que escreveu são muito convincentes. Ele diz, por exemplo, claro que eu estou ironizando, ele diz, por exemplo, que se Chico Xavier usava paletó e Kardec usava paletó, pronto, tá claro. Se Chico Xavier tinha um cachorro preto e Kardec tinha um cachorro preto, tá claro que é a reencarnação do outro. Oh, meu Deus. My God, como diz muita gente, não é para ser assim. Poxa, o espiritismo é uma religião inteligente, racional. Então, Moita esclarece aqui a respeito, faz aqui a sua charge, muito interessante. Faz esse casal que vocês viram aí numa mesa onde tem um livro escrito assim, Rezas de Fé, tem um outro livro escrito Umbanda é Luz, tem um outro escrito assim, Revista do Chico, e tem uma vela acesa. É essa mistura toda. O que faz o espiritismo é esclarecer sobre isso. Mas quem usa isso e tem respeito, está se convertendo, está se transformando, está caminhando, está caminhando. Não importa como a areia seja carregada, num carrinho de mão, numa caixa, numa sacola, não importa. Lá na frente, quando nós passarmos para o outro lado, a pergunta que vai ser feita para cada um de nós não é qual foi a sua religião, mas o que você fez da vida. Essa é a pergunta, que já está na consciência de cada um. Não precisa nem ser feita, porque a sua consciência vai traduzi-la em realidade quando você chegar do lado de lá. A pesquisa de vida após morte, o EQM, tem chegado a essas conclusões com vários espíritos pesquisados, várias pessoas pesquisadas após a morte, que passam por aquele processo de conhecimento da dimensão do outro lado, da dimensão espiritual, onde eles são questionados pela própria consciência, passa como um filme. Então não vai ser perguntado se você foi católico, protestante, nada. O que você fez nessa estadia aqui do colégio que esteve, na escola que você esteve. Você não vai ser avaliado por diploma, que vai chegar lá de lá, por livro debaixo do braço, não. Vai ser avaliado pelo que fez. Então, nosso querido Moita, que fez a charge aqui da terceira imaginação, fez muito bem. E gostei, muito inteligente, muito bem colocado. E é isso aqui que nós falamos. Ninguém tem a coragem, ou até mesmo o conteúdo, o cerne dos esclarecimentos para nos mandar para cá e nos esclarecer a respeito do que falam lá fora. Não tem. É por isso que eu não recebo as contestações, porque eu sei que vocês mesmos que estão raciocinando aí,
Vocês estão concordando aqui com o que nós estamos falando? Vocês estão concordando com o Espiritismo? Por isso que vocês não contestam. Não contestam? E quando eu falo aqui que não contestam, eu falo para desgastá-los mesmo. Eu falo, porque se eu estou do outro lado e alguém fala isso e eu assisto na minha poltrona, é claro que eu vou reagir, como fizemos agora recente. Eu vejo nos jornais, quando eu vejo alguma coisa que deva ser esclarecido, eu vou lá no mesmo jornal e faço o esclarecimento. Ou em meu nome pessoal, ou assumindo pessoalmente, ou em nome da instituição. Porque quem vê alguma coisa errada pode ter consequências. Porque tem algumas coisas que vamos deixar, vamos ter, tá, a nota baixa que você pode melhorar. Mas tem outras coisas que se você não denuncia, se você não torna público, e você sabe, você é cúmplice. Você está sendo conivente. E nunca a desonestidade pode fundamentar nada sério. Então eu sei que é por isso que não contestam, porque quando vocês vão raciocinar, quando vocês vão lá pesquisar, vocês constatam que é o que nós estamos falando aqui. E nós não somos, como eu volto a dizer, perfeitos por estarmos falando disso aqui. Nós somos espíritas. E espírita só existe esse aqui. Só existe a partir do livro dos espíritos. Se contrariou isso, não é espírita. Se rezava terço, não é espírita. Se tinha imagem do lado da cadeira, não era espírita. Chico Xavier tinha medo de morrer. Sabe por que ele foi velado 72 horas, 48 horas? Está escrito aqui, numa outra revista, que é a revista Viva. E está escrito aqui, ó, o que ele temia. Perguntaram ao filho dele, Chico temia alguma coisa? Aí o filho respondeu assim, de acordo com os historiadores, quando o padre Anchieta morreu, cortaram pedaços da sua canela para fazer chá. Porque, segundo ele, o Chico Xavier era a reencarnação de Padre Anchieta. E quando o Padre Anchieta morreu, cortaram o osso da canela dele para fazer chá. Eu não sabia disso não, mas está escrito aqui. Então, me recomendou o Chico que após a sua morte, fizéssemos 48 horas de velório e mais 72 horas de vigília. A medida também foi tomada porque ele tinha medo que grandes laboratórios quisessem estudar o seu cérebro. Absolutamente incompatível com o conhecimento da doutrina espírita. Mas era um grande médico, foi um grande médico. E nós nunca falamos aqui mal dele. Por favor, não espalhem por aí dizendo que o Chico Xavier, eu falo mal do Chico Xavier. Nunca falei. E vocês honestamente sabem disso. Mas estamos aqui esclarecendo à luz da doutrina espírita. Queridos, tem uma porção de detalhes. Eu até não revisei esse programa de hoje, porque nós estamos sendo atropelados pela quantidade de assuntos, não só da mídia, da ciência, da sociologia. Por exemplo, essa queda da Europa, a queda da Grécia em termos do euro. Isso é importante, porque está aqui esclarecido. Os 7 bilhões de habitantes, isso é importante. A doutrina espírita tem explicação e tem coordenação para todos esses fatores que estão acontecendo na sociedade humana, que está aqui na Bíblia. Terminando o programa de hoje, mandando um grande abraço para a Gláucia, né, que está nos assistindo, e o Mário dizendo que lá no centro onde ele frequenta, eles estudam o livro dos médios. Então continuem fazendo isso, participando. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus e continue pesquisando, analisando, estudando tudo para que a gente tire as conclusões com convicção, com racionalidade e nós sejamos realmente úteis, sem interesses pessoais. Aí está o mistério da questão. Simplicidade, humildade e ausência de interesses pessoais.